Alô, amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia para vocês. E olha a informação, é muita grana. Furran pede 64 milhões de reais para liberar atacante Carlos Vinícius. E o Bahia tenta reduzir a pedida. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. 64 milhões de reais. Esta é a pedida do Fulham, clube inglês, pelo atacante Carlos Vinícius. É muita grana, gente. É muita grana. Vale tudo isso? Não vive boa fase no futebol inglês, teve boa passagem nos tempos do Benfica, mas ultimamente os gols têm rareado na carreira deste jogador. E ele quer voltar para o Brasil. Tem propostas, sondagens, especulações de outros clubes também, do México, o Palmeiras quer ele, o Cruzeiro quer por empréstimo também, o São Paulo se falou, muitos clubes interessados neste jogador. Só que 64 milhões de reais, de 55 a 64, tá? Esse é o pedido deles. Vale a pena? Essa é a questão. Esta é a pergunta que fica no ar. É um desejo antigo do Bahia. Ano passado, o Bahia também, através do Grupo City, tentou a contratação sem sucesso. Esse ano volta a carga novamente. É uma convicção do Departamento de Futebol do Bahia junto ao Grupo City e conta com o desejo do jogador de querer retornar ao país que ele não jogou profissionalmente praticamente, além de poucas participações no Caldense, no Anápolis, mas a verdade é que ele tem a participação em clube grande apenas nas categorias de base, do Santos e do Palmeiras, tá? E dois empecilhos. O salário, que não é baixo, ele recebe mais de 1 milhão por mês no clube inglês, ou perto disso, né? E esse valor exigido pelo Fulham. O Fulham que pagou 5 milhões de euros, quer 10 milhões. Veja bem, quer apenas o dobro de um jogador que não deu certo no clube. Tá? 10 a 12 milhões de euros. Isso dá de 53 a 64 milhões de reais. O Bahia negocia uma redução, se assustou com o valor, essa que é a verdade. Não esperava que fosse tanto, esperava pagar aí em torno de 5, 6, 7 milhões de euros. E aí vem com 10 milhões, o dobro do que o Bahia esperava pagar por um jogador que não vive, repito, uma boa fase. E o Palmeiras tem interesse, o Palmeiras só está vendo o que pode acontecer com o Bahia para depois sim fazer uma proposta mais agressiva. 1 ano e meio, olha só, em 1 ano e meio de Fulham, em 48 jogos, ele tem 8 gols e 3 assistências. É pouco, né? É pouco. 48 jogos, 8 gols e 3 assistências. No Tottenham, que foi de 2020 a 2021, um pouco melhor, né? Até aceitável, eu diria. Em 22 jogos, 10 gols, ou seja, praticamente a cada 2 jogos ele fazia 1. Agora, sua melhor fase foi no Benfica. Olha só, 47 jogos, 24 gols, 10 assistências. Isso 2019 a 2020, ou seja, 3 anos atrás. Vai voltar ao seu melhor momento de Benfica? 47 jogos, 24 gols e 10 assistências é uma média excelente. Se fizer isso no Bahia, está valendo esse dinheiro. Agora, o Carlos Vinícius de hoje não está valendo. Não está valendo. A verdade é que Carlos Vinícius, centroavante do Fulham, é um desejo antigo do Departamento de Futebol do Bahia. Eu diria até que é uma convicção do Departamento de Futebol. Após uma tentativa frustrada, isso no meio de 2023, em julho de 2023, Cadu Santoro volta a mirar no camisa 9 para tentar reforçar o elenco do Bahia em 2024.
sem ter conseguido firmar seu espaço no futebol inglês nos últimos 18 meses, Carlos Vinícius estaria disposto a retornar ao Brasil e teria gostado do projeto do Bahia, segundo publica o jornalista Bruno Andrade do UOL. O empecilho para a vinda do centroavante não é salário de Premier League que ele recebe, isso tranquilamente o Grupo City aceita, mas sim o valor exigido pelo Fulham, dono dos seus direitos econômicos e também federativos. A equipe inglesa está pedindo, portanto, como eu falei antes, entre 10 milhões de euros, o que daria 53,33 milhões na cotação atual, a 12 milhões de euros, 64 milhões de reais para aceitar a venda. Apesar da pedida, o Bahia só trabalha com a hipótese de pagar um valor menor. Para isso, o clube negocia a redução da quantia desejada pelos ingleses. O Palmeiras também está atento à situação do jogador. O Palmeiras quer o jogador. Vale destacar que o centroavante tem em seu contrato uma cláusula que garante ao Benfica, o seu ex-clube, o direito de receber 50% de uma transferência futura. Para contratá-lo em 2022, o Fulham pagou 5 milhões de euros em um ano e meio de clube, e esse é o detalhe mais importante e que eu acho ser um risco no caso, porque o Carlos Vinícius, em um ano e meio de clube, acumula 48 jogos com 8 gols e 3 assistências. Ele já havia atuado por empréstimo na Premier League entre 2020 e 2021, quando fez 10 gols em 22 jogos com a camisa do Tottenham. Já sua melhor fase aconteceu entre 2019 e 2020 pelo Benfica. Na época, ele marcou 24 gols e deu 10 assistências em 47 partidas. Carlos Vinícius teve passagem por Santos e Palmeiras nas divisões de base, mas se profissionalizou jogando pelo Caldense e em seguida pelo Grêmio Anápolis antes de ir para o futebol português. E mais um clube entra na briga pela contratação do atacante Carlos Vinícius, jogador de 25 anos que está atuando no Fulham da Inglaterra. O Cruzeiro demonstrou interesse no jogador. Ronaldo Nazário quer trazer um centroavante de peso para o time mineiro, segundo informação do portal PL Brasil. Porém, a tendência é que o clube mineiro faça uma proposta de empréstimo, o que não agrada ao clube inglês. O atleta está na mira de Bahia, Palmeiras, São Paulo, além de clubes aí da Espanha e do México, um deles o Monterrey. E, conforme eu falei antes, antes de se transferir para o futebol português, defendeu Caldense, Grêmio Anápolis, além de Real, SC, Rio Ave e Benfica. E também passou pelo Mônaco da França, Tottenham, como eu já falei, da Inglaterra, PSV da Holanda, antes de chegar ao Fulham em 2022. Olha só, na primeira temporada no time inglês, disputou 32 jogos com 5 gols marcados e 3 assistências, não foi bem. Na temporada 2023-2024, entrou em campo 15 vezes, marcou 3 gols, não foi bem. Ao todo, são 47 jogos com apenas 8 gols e 3 assistências. Esse é o centroavante que o Bahia quer. Provou o seu valor no Benfica, mas as últimas temporadas têm sido muito ruins. Vale a pena pagar 64 milhões de reais? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o Bahia e você sabe a notícia por inteiro para você ter realmente a real dimensão do que o Bahia está tentando contratar. A todos um bom fim de semana, um bom sábado, beijo no coração e fique com Deus.